Fala pessoal, estamos aqui na LG Sistemas com mais um vídeo para vocês e hoje com um problema resolvido aí em relação ao Samsung E15, que o mesmo chegou da terceirizada aí e informando que o problema estava nas telas, no módulo do equipamento, né? E após algumas análises aqui conseguimos trazer aí a resolução do problema, né? E o que aconteceu, pessoal, nesse aparelho que eu creio que muitos técnicos vão pegar aí do A15, que é um equipamento que aquece muito e com o tempo, né? Ele dessolda, né? A soldagem desse conector aí, o FPC, ele às vezes ele vibra o aparelho, por exemplo, o pessoal que trabalha com ele exposto nos carros ou em veículos igual moto, a hora que vibra a imagem do equipamento apaga ou às vezes aparecem listras, né? E aí o cliente procura, né, as empresas aí para fazer a substituição. E às vezes os profissionais, os técnicos iniciantes não têm o conhecimento em fazer a análise, né, correta, e acaba colocando várias telas, porque você coloca uma tela, às vezes ele não apresenta defeito. Aí o cliente começa a trabalhar com o equipamento em 2 dias de uso, ou às vezes até no mesmo dia, se tiver uma alta temperatura, principalmente. Quem trabalha em moto, né, de aplicativos, mototáxi, né, que pega aquele sol diretamente no equipamento, vai apresentar o defeito, né? Então, nesse caso, só trocando o FPC, tá? Dá para fazer uma ressolda? Dá. Mas como é baratinho esse conector e você encontra facilmente, né? Do A15 da Samsung, e então você faz a substituição desse conector, tá? Não precisa trocar flex, porque acontece assim, às vezes você acha que o defeito está no flex ou na placa de carregamento, né? E aí você fica trocando os componentes e o problema não cessa, né? Por quê? Porque o problema está no FPC. É um problema crônico dos aparelhos da Samsung, tá? E o que acontece? Às vezes você está usando da tela preta, às vezes da listras, às vezes pode ocorrer de ficar a tela preta e não voltar ao equipamento, a imagem dele, aí você tem que fazer uma reiniciação forçada, né? Diretamente pelos botões aí do aparelho, né? Que é volume para baixo e power. E ele reinicia, segurar os dois juntos. E o que acontece? Aí volta a imagem. Então, se caso você não tem conhecimento, né? Em trocas de FPC, principalmente aos técnicos iniciantes, nós da LG Sistemas recomenda você terceirizar o trabalho, tá? Não adianta você ficar testando telas aí, porque é bem simples, é bem simples. O que você pode fazer aqui num teste, né, com módulo? Você colocou o aparelho, faz o fechamento dele, tudo certinho, né? E coloca os parafusos na placa principal, né? Lacra, tudo certinho. E com ele ligado, você pode chacoalhar o equipamento. Dá uma chacoalhada brusca nele, coloca um vídeo nele, chacoalha bem esse equipamento, porque se for FPC, dá uma batidinha às vezes assim na traseira do equipamento, nas laterais, coloca ele na mesa, dá umas batidinhas, porque se for FPC vai apresentar defeito, não tem jeito, porque ele vai dar aquela balançada, entendeu? O próprio FPC, quando tá com soldas ruins, ele apresenta, não tem como não apresentar o defeito, tá? E já vimos muitos casos aí de profissionais da área
eles substituírem a placa principal do equipamento por não achar o defeito, tá? Muitos grupos aí de profissionais relatam que não perderam nem tempo, já deram o orçamento de uma placa nova. Então, eu acredito que se você não tem o conhecimento em substituição de FPC, é melhor terceirizar, porque você acaba ajudando o cliente, né? Tem clientes que não têm condição financeira de estar comprando uma placa original, uma placa principal, ou até mesmo uma placa usada, né? E muitos profissionais da área fazem isso, né? Porque a gente tem muitos contatos e muitos relatam isso. Então, se você tem empresa ou trabalha como atendente residencial, o que você faz? Com o módulo, você faz esses testes que eu falei. Se caso não apresentar defeito, você pode fazer um teste simples no equipamento. Coloca ele no suporte. Se ele vier com esta informação de dar tela preta, de dar listras na tela, tá? Então você faz esse teste também. Coloca um suporte no seu carro ou se tiver uma moto e deixa pegar o sol durante uns 20 minutos mais ou menos aí, né? Quando você for fazer um almoço, ou se for sair com o carro ou com a moto, faz o teste de 20 minutos. Você vai ver que o aparelho ele ferve de tanta temperatura que pega, né, na tela dele, né? E se tiver problema de FPC, vai apresentar o defeito nas tuas mãos. E aí você não vai ter problema com o seu cliente, né? Ou a empresa terceirizada que você está prestando o serviço. Porque você vai solucionar o problema ou vai relatar, né, que a placa está com problema e você não tem conhecimento e não mexe com essa troca de FPC. Para finalizar aqui, o que você tem que tomar cuidado nesse Samsung E15 é sempre usar, caso não quiser colocar a tela original, colocar sempre primeira linha China, tá, pessoal? Primeira linha China OLED, né, que já tem no mercado, que você não vai ter problema algum. Não coloca tela em céu nesse equipamento, tá? Tela em céu, a durabilidade dela é 90 dias no máximo. E aí você já está com problema com o cliente que ele vai estar batendo na sua empresa ou te ligando e dizendo que o aparelho não está bom. Não adianta. Tela em céu não é boa, tá? Então, realize esses testes que você consegue aí ter um diagnóstico correto do A15. Deixei aí para vocês a imagem da peça do conector que eu estou dizendo. E mais, se não tem conhecimento em troca de FPC, não faça. Por quê? Mesmo que você tenha uma estação boa, um microscópio bom aí para fazer a soldagem, tá? Mas você não tem o conhecimento, não realizem essa troca de FPC sem conhecimento técnico. Por quê? Você vai danificar a placa. Tem temperatura exata, tem o fluxo de solda correto, que é líquido, que é usado para fazer a retirada dele. E a retirada desses componentes dura em média 5, 6 segundos, já soltou, tá? Não pode ficar aquecendo muito a placa nessa região, certo? E eu aconselho quem não tem conhecimento realizar testes, né, de bancada, pega placas velhas e aí você testa em placas queimadas a retirada do FPC, aí você realiza a limpeza, tudo certinho e faz a soldagem novamente para você ter 100% de profissionalismo e que o serviço fique garantido, né, ao seu cliente, tá bom? Não realizem troca de FPC, porque milhares de técnicos relatam que não conseguiu fazer o serviço e veio a danificar a placa do equipamento, porque vai marcar muito. Se você ficar muito tempo com o soprador, ele vai derreter o FPC
e vai amarelar a placa. E aí, se o seu cliente levar para outro profissional, com certeza ele vai te procurar aí, querendo ressarcimento aí do defeito que você causou no equipamento dele, tá bom? Então isso aí é para solucionar o problema do A15 Samsung, que não dá imagem ou aparece listras mesmo com tela nova. É só seguir essas instruções que você vai conseguir solucionar o problema, tá ok? Então é isso aí, mais uma informação para vocês da LG Sistemas. Dá um joinha, inscreva-se no canal LG Sistemas e até a próxima, pessoal.